Olá pessoal, vamos falar neste vídeo sobre o tema da segunda morte. O que é a segunda morte? Existe? Onde está escrito? Em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 11, ele fala assim: ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas, ou nas igrejas, né? Aquele que tem ouvido, ouça atentamente. E se obedecer às instruções, seguir conforme está no Evangelho, não sofrerá o dano da segunda morte. Ou seja, para resumir, praticamente é aquilo que eu já falei no vídeo anterior sobre o batismo, sobre o perdão dos pecados, né? Então, o ser humano, o indivíduo, tendo uma convivência de bem, sendo uma pessoa do bem, fazendo o bem para as pessoas, que tem caridade, que tem amor com o próximo, que faz com uma mão sem pedir com a outra, que ajuda os necessitados, que deseja o bem, que faça o bem e cumpra aquilo que está lá escrito no Evangelho, na Bíblia, né? Amarás somente a um Deus, não a vários deuses. Agora, essa questão de vários deuses, não estou falando assim de apóstolo, de santa, de santo, que as pessoas tenham respeito por essas pessoas. Até porque nós também temos um respeito por apóstolos, pelos apóstolos, né? Então não é pecado respeitar, mas adorar somente a Deus, porque Deus é Pai dos Espíritos. Deus é Pai dos Espíritos. Inclusive aquele lá que eu não vou nem citar o nome e os seguidores deles, que moravam no céu e foram expulsos porque queriam tomar o lugar de Deus. E estão aqui, aí infelizmente causando às vezes muitos males nas famílias, nas pessoas, com vícios, desunião, casamentos que terminam, traição, adultério, filho contra o pai contra o filho, corrupção, extrema corrupção, furtos, enfim, todos esses males. Mas nós temos o Pai dos Espíritos, que é Deus, que vê todas as coisas, que está lá em cima. Tem o seu Filho Jesus Cristo, que já veio aqui na Terra, em forma humana. Como em João está escrito, né, o Verbo se fez carne. Então, Jesus Cristo era Espírito, no ventre da Virgem Maria, se formou e deixa o exemplo para todos nós, que se nós formos fiéis aos mandamentos de Deus, formos pessoas de bem, nós vamos herdar a vida eterna, morar no paraíso. Só que a incredulidade do ser humano é muito grande, né? Infelizmente, às vezes muitos acreditam na sua própria fé, por algumas leituras equivocadas, que desvia o conceito da teoria daquilo que nós temos, que ficou aí, que nós temos prova, que é verdadeiro. Ou seja, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, isso foi encontrado em pergaminhos, transcrito pela civilização daquela época, e que é exemplo para nós nos dias de hoje. Desde Gênesis, desde Noé, a criação da Arca de Noé, o mundo foi destruído uma vez, e Noé teve a chance de povoar, e aqui estamos nós, ainda, e aguardando a vinda de Jesus Cristo, porque ele vai vir buscar o seu povo, aqueles que amam a sua vinda, está escrito, né? Que amam a verdade, que andam em sinceridade, que fazem o bem, que guardam os seus mandamentos. Daí a pessoa às vezes pode questionar, mas é necessário estar dentro de uma igreja? A igreja, ela faz parte da sociedade. Ela é uma cultura. E é importante, sim, a gente frequentar, a gente respeitar e apoiar, dar incentivo para quem às vezes quer saber um caminho a ser seguido, a gente orientar uma determinada religião, uma igreja, que a pessoa
às vezes ela quer conhecer, às vezes vai em uma, em outra, até ir em um lugar que ela se sinta bem. Nós não podemos obrigar a pessoa a ser religiosa, a ter uma crença e a ter fé. Isso ela vai conquistar individualmente, aos poucos. A sua natureza, a sua convivência, o seu modo de viver, a sua rede de relacionamento, tudo isso influencia. Por isso que é bom nós estarmos atentos aos bons influenciadores. Aqueles que influenciam coisas boas, são como um exemplo para todos nós, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Deixemos-nos ser influenciados pelas pessoas que transmitem o bom conhecimento, aquilo que é bom, aquilo que torna a vida mais leve. Então, é isso, pessoal. O dano da segunda morte, Apocalipse 2, versículo 11. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, pega esse trecho para dar uma lida. E lá é um resumo praticamente dos 10 mandamentos. Para vocês verem o pulo que dá, né? Lá do Velho Testamento para o final das Escrituras. Praticamente um resumo, né? Lá fala: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, né? Amarás somente ao teu Deus. E praticamente aquilo lá. Nós cumprindo e seguindo a risca. Claro que a perfeição, ela não existe. Às vezes as pessoas têm: eu quero ser perfeito. O ser humano não é perfeito. Não existe. Nenhum anjo ele é perfeito. Perfeito somente é Deus, seu Filho Jesus Cristo. Abaixo deles estão todos aprendendo, sempre aprendendo, desde os anjos, desde o exército de anjos que se tem, né? E nós aqui na vida terrena estamos diariamente aprendendo uns com os outros. E é importante aprendermos e evoluirmos, né? Porque a gente vê aí ultimamente rumores de uma terceira guerra mundial. Será que não deu para aprender com a primeira e nem com a segunda? Tem que vir uma terceira guerra para a gente aprender? Será que vai dar tempo de aprender? Será que de repente com essa terceira guerra não vai dar tempo mais para nada? Porque hoje em dia a tecnologia, armamento, armas potenciais que podem acabar com um país, varrer com um país do mapa praticamente. Então, acredito que hoje em dia nós temos que puxar o freio, deixar um pouco mais a ambição, o poderio de lado e procurar o diálogo, procurar a união, porque ainda, infelizmente, no mundo nós temos muitos contrastes, pobreza, desigualdade social, moradia. Infelizmente, esse é um assunto que eu vou deixar para gravar em outro vídeo, que o tema vai ser extrema corrupção nos últimos tempos. Essa parte da Bíblia está escrito em Timóteo. Tá bom, pessoal? Fiquem bem. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua rede, com seus amigos, tá bom? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o próximo.